A mãe dele teve que vir de Brasília, morar aqui em Goiânia, mas está passando por alguns problemas aí. Ele não disse a ordem de quais são esses problemas. Entendi. Uma pena, hein? Pessoal, Paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui com 6 alunos, né? Retomando aqui o nosso semestre. Então, nós já temos aqui o Lucas Senhor, Reis, professor. Paz do Senhor para todos, a irmã Vanilde e o irmão Cláudio. Todos sejam bem-vindos, né? E os demais que forem entrando, todos sintam-se recepcionados, né? Para mais um semestre aí de estudo sistemático. Está tudo bem com vocês? Tudo em paz? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo com vocês, né? O senhor tá bom, né? Graças a Deus está tudo em paz. Na sexta-feira passada, nós tivemos aí a aula magna, né? E, portanto, não houve aula normal, né? Normal com vocês. Foi a aula geral, né, para todos os alunos. Então, a gente começa hoje, nós já estamos aqui com 7 pessoas, então já temos a maioria, já podemos começar, né? Começar a nossa aula. A nossa disciplina é Teologia Sistemática 2. Na Teologia Sistemática, professor, 2, pode ser, bem-vindo. tudo bom? Obrigado, Rafael. Na Teologia Sistemática 2, nós temos, segundo essa matriz nova, que é a matriz de vocês, nós temos 3 disciplinas. Você já pensou? Você estuda uma disciplina na segunda, né? Outra na terça, outra na quarta, outra na quinta. E na sexta, vai ser também uma disciplina que dentro dela tem três disciplinas. Então, vamos estudar a antropologia, a martiologia e também a cristologia. Então, nós temos aí um bom desafio, né, de estudarmos sobre o homem, sobre a questão do pecado e também sobre a Cristo, a doutrina de Cristo. O nosso material, nós vamos usar 2 livros. Nós vamos usar um que eu vou indicar agora e o outro, ele está no prelo, ou seja, ele está nos últimos ajustes, ele vai ser publicado até o final do mês que vem. Nós vamos usá-lo em outubro e novembro, que é um livro novo que eu escrevi sobre cristologia. Então, esse é o livro-texto que vamos trabalhar agora em agosto, setembro e meados de outubro. Ele vai constar aí, no plano de ensino, na referência básica, né? Criados à imagem de Deus. Anthony Hockman. Esse livro, ele é um clássico, né? Usados aí nos seminários e faculdades de teologia. Só que no Brasil, ele já é usado, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha. No Brasil, desde 99, né?
Então, já tem 22 anos que esse livro é um livro essencial sobre antropologia e doutrina do pecado. Então, vocês certamente adquirirão esse livro nas melhores lojas do ramo, lojas físicas e lojas virtuais. Aqui em Goiânia, só uma livraria, no geral, é que consegue atender os alunos de teologia, né, dos seus muitos seminários e faculdades, que é a Antioquia Books, né? Esse livro está de capa nova, você pode procurar lá na Antioquia Books ou aí nos sites, né? Criados à imagem de Deus, do Anthony Hoffman. Esse livro aqui, a gente vai trabalhar sobre a doutrina do homem e a doutrina do pecado. Então, agora, agosto, setembro e outubro, nós vamos trabalhar com ele. E aí, já próximo do fim de outubro, aí a gente entra com um segundo livro que está sob conclusão, que é um livro sobre cristologia, um livro novo que eu escrevi. Professor, repete o nome do cabra aí. Anthony Hoffman. Tira um print aí, pessoal. Anthony Hoffman. Assim, ó, fica mais fácil, ó. Anthony Hoffman. Esse é o cabra. Exatamente. Então, vocês podem adquirir o seu e na próxima aula. Ele é um livro. Essa editora tem os livros, às vezes, o preço mais alto, mas esse aqui é barato lá. Deve ser uns, não sei, mas uns R$ 49,00, R$ 50,00 você deve adquirir por aí. Esse é o principal livro, portanto, já adquira, seja no e-book, seja num livro impresso físico, já adquira o seu. Que tem muita coisa interessante para a gente estudar nele, né? Nele. Olha, a irmã Silvana já até prestou um bom serviço aqui, enquanto representante, e já colocou aqui, ó, Anthony Hoffman, a imagem do livro aqui, ó, de maneira bem clara, ó. Tem aqui na Amazon, tanto no e-book, né, que é o Kindle, quanto na versão impressa, eu imagino. Então, procure. Ó, eu acertei, ó, 49 pau, ó. É isso mesmo. Lá na Antioquia Books tem lá uns 5 ou 6 exemplares. Quem quiser o livro físico, é só procurar o Mendes, que você vai adquirir o seu. Pessoal, a aula de hoje, eu quero destacar mais a respeito das várias antropologias que existem. Quando a gente fala de antropologia, como eu disse, a teologia sistemática 2, meu áudio está bom aí, está dando para ouvir direitinho, não está? Estou só ajustando aqui. Deve estar ok, né, o áudio, né? Tudo certo, né? Então, a teologia sistemática 2 começa com antropologia. Você tem aí a junção de duas palavras. Você tem a palavra antropos e a palavra logia. Antropos, em grego, é homem. Então, nós temos aí o estudo, tratado, as discussões a respeito do homem. E a nossa perspectiva será a antropologia bíblica, né? Mas não existe ou não existem apenas a antropologia bíblica. Nós temos vários ramos da antropologia. Então, na faculdade, geralmente, nós estudamos antropologia na perspectiva da antropologia cultural ou antropologia etnológica, né? Quando estuda antropologia cultural, busca-se o ponto de vista do homem
desde a sua gênese, ou seja, o homem como um ser histórico. Então, é por isso que chama de antropologia cultural. Também temos a chamada antropologia física, né? Antropologia física é um estudo muito desenvolvido pelos judeus. Como estudar o homem na perspectiva físico-somático. Ou seja, os antigos judeus já estudavam o homem nessa perspectiva. Tanto é que existem várias palavras para se referir ao homem. Existe, por exemplo, a palavra soma, que é a palavra corpo, adamá, que é um correspondente para homem, a palavra ruá, que é espírito, a palavra nefesh, que é alma. A palavra cardia, que é coração, a palavra psique, que é alma. Então, existe na antropologia física somática, várias observações e perspectiva a respeito do homem como um ser físico. Além dessas duas que eu já disse, a antropologia cultural e a antropologia físico, também estuda-se a antropologia filosófica, né? A antropologia filosófica, de uma certa maneira, ela tem uma pegada quase que escatológica a respeito do homem. Então, a antropologia filosófica, ela busca saber quem é o homem. Então, ela começa com essa pergunta. E aí, dessa pergunta, surgem três premissas, né? De onde o homem veio, quem é o homem e para onde ele vai. Então, a antropologia filosófica talvez, junto com a antropologia bíblica, uma das perspectivas mais completas a respeito do estudo sobre o homem. Então, a antropologia física, ela quer saber quais são os princípios últimos do ser humano. E aí ela desenvolve várias observações a respeito do ser humano. Essas três perguntas, de onde o homem veio, quem é o homem, para onde o homem vai, elas são terminantemente pertencentes à antropologia filosófica, que quer saber quem é o homem. Aí é claro que a própria antropologia bíblica, que é um assunto que a gente entra a partir da aula que vem, a própria antropologia bíblica, ela também quer saber quem é o homem. Como já disse a própria Bíblia, quem é o homem para que tu te importes com ele? Então, essa é uma pergunta muito forte no texto bíblico. Quem é o homem para que tu te importes com ele? E a gente vai buscar responder essa pergunta aí a partir da perspectiva da antropologia bíblica. Hoje, eu quero mais dar uma observada nas antropologias que existem, junto ou a partir dessa antropologia filosófica. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a antropologia filosófica é muito ampla. Ela estuda muitas dimensões a respeito do ser humano. Por exemplo, ela estuda a dimensão físico-corpórea do ser humano. Qual é o aspecto gramatical do corpo do ser humano? Então, a partir disso, a antropologia filosófica, estudando a dimensão corpórea do homem, ela o chama de homo somáticos. Somáticos. Ou seja, somáticos vem de soma. Soma é uma palavra grega para corpo. O homem somáticos, ou seja, a antropologia
antropologia filosófica estuda essa dimensão corpórea do ser humano. Não somente a dimensão corpórea, a antropologia filosófica estuda a vida humana, a origem da vida, a perspectiva da vivência de cada ser humano. E aí, assim como a antropologia chama o homem corpóreo, físico corpóreo, de homos somáticos, aqui chama o homem de homem, ou homo no latim, né? Homo vivens, homo vivens. E já que a antropologia filosófica estuda o corpo do homem, estuda a vida do homem, ela estuda também a vontade do ser humano. A vontade do ser humano. Para isso, a antropologia gramatical chama o homem de homo volens. Homo volens. Ou seja, com isso, ela está falando da vontade do ser humano, da liberdade do ser humano, do amor do ser humano, do intelecto do ser humano, da virtude do ser humano e de suas paixões ontológicas, né? Homo volens, ou seja, o homem volens é o homem que tem vontade, que tem liberdade. É aquilo que muita gente chama de livre-arbítrio. Também, por exemplo, a antropologia gramatical estuda o homem e chama ele também de homo loquens. L-O-Q-U-E-N-S. Homem loquens. Ou seja, com isso, quando a antropologia gramatical estuda o homo loquens, ela está estudando a sua dimensão linguística. Isso mesmo. Desde o princípio, o ser humano se expressa, se comunica através da sua linguagem. Mesmo quando surge um grande obstáculo na sua linguagem, por exemplo, lá na Torre de Babel, o homem, com isso, aprenderá novamente a se comunicar. Por exemplo, o Pentecoste também é uma maneira missional do homem se comunicar. O falar em línguas ali é muito, muito mais do que uma simples amostragem do poder pneumático do Espírito Santo, mas é também uma amostragem da linguagem do Espírito. Então, o homem também, eles têm essa dimensão da linguagem. Então, além disso, a antropologia gramatical perceba que ela estuda o homem sobre vários aspectos, né? Vários aspectos. Então, ela estuda o ser humano no seu aspecto cultural, no seu aspecto social. Aí, a antropologia filosófica chama o homem de homo socialis. Homo socialis. Ou seja, o homem foi feito a partir de uma determinada cultura, onde ele aprendeu a linguagem, onde ele aprendeu a comunicação e aprendeu também a viver em grupo social. Então, ele é o homo socialis, né? Que foi feito para se comunicar social e politicamente. Social e politicamente. São muitas as perspectivas, né, que a antropologia cultural nos dá para a gente observar a beleza, a amplitude, a diversidade, a pluralidade das dimensões do ser humano. Poderíamos citar também o homo culturalis, ou seja, o homem envolvido nas principais, nas características da sua cultura. Além disso, lá em Gênesis, capítulo 3, logo no início do capítulo 3, a gente vê também qual é um dos propósitos de Deus para o ser humano. Para isso, a gente pode chamar de homo faber. Aí você lembra daquela marca chamada Faber-Castell. O homem faber. O que é o homem faber? É o homem que foi criado para desenvolver-se tecnicamente, para desenvolver-se
no trabalho. Então, o homem Faber, ele tem a ver com o trabalho e com a técnica. A técnica, né? Claro, tem outras dimensões, né? Quem gosta de videogames deve saber que isso não foi um gosto que você desenvolveu de uma hora para outra. A antropologia cultural chama o homem e a sua relação com o jogo e com o divertimento de homo ludens, Ludens. O homo ludens. O homem ludens, ele se conecta com o jogo e com o divertimento, com o entretenimento. E aí, talvez uma das questões também tão importante quanto as outras, né? A antropologia gramatical também estuda, a antropologia filosófica, melhor dizendo, a antropologia filosófica também estuda o ser humano a partir também do seu viés religioso, ou seja, o homem como fenômeno de uma religiosidade, o homem com os seus problemas religiosos, né? Então, a antropologia gramatical chama isso de o homo religiosos, Reparem que são muitas as dimensões em que a antropologia filosófica enxerga o ser humano. O homem somáticos, que é o homem físico-corpóreo, o homem vives, que é o homem que tem vida humana, o homem volens, vontade, liberdade, o homem socialis, dimensão social e política, o homem cultural, dimensão cultural e humana, o homem faber, dimensão para o trabalho e para a técnica, o homem ou homo ludens, para o jogo e divertimento, e o homo religiosos, para a religião. Então, reparem que são muitas as observações que nós temos a respeito do homem só na antropologia filosófica, viu? E a gente ainda vai estudar ainda a antropologia física, a antropologia bíblica, né, que é o nosso foco, a bíblica teológica. Mas não existe só a antropologia bíblica, teológica e a antropologia filosófica, não. Existem outras antropologias, né? Por exemplo, existe a chamada antropologia biológica, né? Essa antropologia biológica, ela tem a ver com a física, com o fisiológico e com o patológico. Antropologia biológica. Isso é estudado, né, nas principais áreas da medicina que consideram o homem como um ser biológico. Além disso, também existe a chamada antropologia mental. A antropologia mental, a antropologia psicológica, estuda o ser humano na sua perspectiva psicológica, social e cultural. Então, são muitas as áreas, as perspectivas a respeito do ser humano. O ser humano é uma engrenagem fascinante, né? É um ser que surge a partir da criação de Deus. E esse ser é investigado, é estudado, e mesmo que tenhamos avanços da ciência, da tecnologia, mas muito ainda não se sabe a respeito do ser humano, principalmente o seu aspecto cognitivo, né? Como este homem pensa. Eu tinha esquecido, né? O homem, em antropologia filosófica, ele é o homo, H-O-M-O. Ele é o homo, ou, se quiser usar a versão mais tradicional do latim, homus, né? H-O-M-U-S, homus. Então, ele é o homus, ou o homem, sapiens, o ser cognitivo, né? Eu tinha esquecido dessa perspectiva aí. E aí, isso é apenas uma gota d'água nesse oceano chamado antropologia filosófica, né?
Existem outras perspectivas, né, de antropologia filosófica. Por exemplo, Karl Marx entendia que o homem era o homem econômico, o homem material. Então, o homem foi feito ou para cercear, coibir, se prevalecer do outro através da dominação econômica, ou ele foi feito para uma revolta social. Então, Karl Marx chamava o homem de o homem econômico. Freud, né? Lembra daquela teoria interessante do id, do ego e do superego? Freud compreendia o homem como um homem instintivo, né? Tá aí um marco para a humanidade, foi e tem sido a teoria psicanalista de Sigmund Freud, né? Um dos judeus mais brilhantes da história. Por exemplo, Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo, ele entendia que o homem é o homem angustiado, né? Porque, na perspectiva do filósofo e também teólogo Soren Kierkegaard, o homem é um homem angustiado, porque a própria existência, né? E o Kierkegaard é um dos pais da existência, ou um dos pais do existencialismo. Então, o Kierkegaard entendia que se o homem não pertencer a uma existência autêntica, onde ele prospera, trabalha, se realiza, então ele não será salvo, ele pertencerá a uma existência inautêntica de opressão, de sofrimento, de dor e de não realização. Então, para Kierkegaard, o homem é o ser angustiado. Por exemplo, para Bloch dizia que o homem é o homem utópico, é o homem das muitas imaginações, projetos que não se concretiza. Martin Heidegger dizia que o homem é o homem existente, pertencente a essa existência, né? Paul Ricoeur, um dos pais da hermenêutica moderna, interpretou o homem como o homem falível. Um dos filósofos da linguagem moderna, Gadamer, dizia que o homem é o homem hermenêutico, é o homem que é possível termos dele muitas interpretações. Marcel dizia que o homem é o homem problemático, né? Luckmann dizia que o homem é o homem religioso. Então, os estudos a respeito do ser humano, eles são vastíssimos, né? É um campo muito aberto, né? Sem falar deu uma caidinha aqui, né, pessoal? Não sei se foi internet. Enfim, mas estamos de volta aqui. Todos estão aí, né? Deixa eu até verificar aqui.
Nós temos aqui o Cláudio, o Rafael, a Renata, o Lucas Reis, a Silvana, a Vanilde, a Yasmin e o Cláudio. Todos estão aí atentamente. Muito bem, pessoal. Então, reparem as múltiplas observações que nós temos só da antropologia filosófica a respeito do ser humano, né? E se, por exemplo, se a gente fôssemos para antropologia gramatical, inclusive esse livro traz alguma coisa de antropologia gramatical. Existe até um livro maravilhoso chamado Antropologia do Antigo Testamento. É um livro do Hans Wolff, um escritor alemão, que desenvolve muito bem essa perspectiva do ser humano como o homem gramático. Você já parou para pensar que o homem também é um ser gramático, que podemos estudá-lo a partir da gramática? Por exemplo, quando Deus cria o homem, ele cria lá o corpo do homem. Aquilo, posteriormente, será chamado de Adamá, o homem feito do barro, Adamá. Vocês sabem que se vocês pegar Adamá, Adam, Adão, humanidade e homem, você tem um só sentido, né? Adamá, Adam, Adão, humanidade e homem. Tudo isso para chamá-lo de ser humano, né? Ser humano. Então, quando a gente fala deste homem, nós chamamos ele de Adamá porque ele tem um corpo. A palavra grega para corpo é a palavra soma. Por isso que o homem é o homem somático. E Deus sopra neste corpo o seu ruá, ou seja, o seu espírito. Então, está lá o Adamá e Deus poderosamente sopra o seu ruá. Ao soprar ruá, ou seja, na fusão de ruá com Adamá, o homem se levanta como alma vivente. O que é alma vivente? O que é alma? No hebraico é nefesh, né? Nefesh. No grego é psique, né? Mas no hebraico, que é o texto do Antigo Testamento, é nefesh. Então você tem o Adamá, você tem o ruá e você tem o nefesh. Então, quando olha a gramática, né? Adamá é um termo gramático, ruá é um termo gramático, nefesh é um termo gramático. Quando, na fusão dessas gramáticas, desses termos, há aí o ruá, né? Sobre o ruá, sobre o Adamá, este homem torna-se alma vivente, ou seja, ele torna nefesh. É por isso que eu já disse aos senhores e senhoras, não lembro bem, que é totalmente impreciso e desnecessário discutir se o ser humano tem uma alma, né? Tem uma alma. Os colonizadores portugueses e espanhóis entendiam que os índios e os negros não tinham alma. E aí a discussão na antropologia não é se o homem tem alma. Isso é até clichê, né? Porque o homem não apenas tem alma. O correto é dizer que o homem é alma. Ele se torna nefesh, se torna alma. Então não é se o homem tem uma alma, ele é alma vivente, ele é nefesh, né? Então, na antropologia gramatical, estuda o homem, por exemplo, estuda-se o homem sobre várias perspectivas mesmo. Vamos aqui, por exemplo,
quando a gente estuda a partir do grego, e estuda, por exemplo, inclusive no Antigo Testamento, no hebraico, estuda-se o ser humano na perspectiva do coração. A palavra coração aparece muitas vezes no enredo, no texto bíblico. Há muitas ocorrências da palavra coração. Quase nenhuma vez a palavra coração tem a ver com esse órgão pulsante e pujante que fica no meio do nosso peito. Uma abra para um lado e outra para o outro lado. Fica bem no meio. Claro, a poesia estragou a anatomia do ser humano, dizendo que o coração fica do lado esquerdo do peito, né? Mas não é. Fica dos dois lados, tanto do direito quanto do esquerdo, anatomicamente falando. Então, o ser humano, de tão belo que é estudado pela antropologia gramatical, e aí estuda ele enquanto coração. A palavra grega cardia é uma palavra apropriada para falar de coração. Daí que vem o termo cardia, cardiológico, cardiologista, vem daí, cardia. Então, quando os termos cardia, ou seja, a palavra coração aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia de cardia, de coração, não é desse órgão que há no ser humano. Mas a maioria das vezes que aparece a palavra coração indica a mente do ser humano. A mente, como ele pensa, como ele raciocina, como ele inquire, como ele reflete. Então, coração tem a ver, antes de tudo, com a mente dele. Depois tem a ver com a vontade dele, com a vontade do ser humano, as suas volições, vontades, liberdade, capacidades de escolha, tudo isso está entrelado na palavra coração. Então, em primeiro lugar, coração tem a ver com intelecto. Em segundo lugar, com vontade. Em terceiro lugar, com muito menor frequência, aí coração tem a ideia de emoção. Emoção. Então, o homem, ele é também uma estrutura psicoemocional, né?